Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Segredos da Manutenção. Hoje nós vamos falar de mais uma ferramenta que pode ajudar muito você aí na gestão da sua manutenção, a análise de Pareto. Vamos lá? Pessoal, análise de Pareto é uma ferramenta aí, né, de estatística que você pode coletar dados aí e utilizá-la para fazer aí, né, te ajudar na tomada de decisão, tá? Assim como o FIMEA, né, ela faz aí também uma pontuação, tá? Da criticidade de alguns eventos. Então, você pode utilizar ela também, em paralelo com o FIMEA, né? E aí utilizar o FTA, a árvore de análise de falhas, né? E aí você pode fazer um agregado de ferramentas para melhorar a sua gestão. Então, a análise de Pareto ela faz uma priorização aí, tá? Dos eventos, né, mais críticos, né? No caso da manutenção, nós podemos utilizar ela de várias formas que nós vamos ver agora, tá bom? Vou mostrar para vocês. Nós podemos utilizar ela, né? O intuito, tá, gente, de todas essas ferramentas que nós apresentamos aqui no canal é te ajudar a escolher algumas delas ou, quiçá todas elas, né? Para te ajudar a melhorar a sua gestão da manutenção, né? Ajudar o seu PCM aí a performar mais. E para performar mais, você tem que fazer uma análise estratégica, né? Você tem que trabalhar no modo estratégico, tá? Eu tenho um conteúdo aqui no canal que nós falamos aí sobre o estratégico, tático e operacional na manutenção. E aí nós falamos que a gerência, né? E o PCM, engenharia também, mas a gerência e o PCM eles estão ali no link do estratégico e tático. Bom, então, né, a gente vai dar um overview na ferramenta aqui e aprender a utilizá-la, tá bom? A origem da análise de Pareto, gente, remonta aí ao economista italiano Vilfredo Pareto, tá bom? Então a ideia, né, de tudo, né, a utilização dessas ferramentas é a gente fazer aí 20% de esforço, né, claro, e 80% de resultados, né? Por isso que a gente tem que trabalhar de forma estratégica a gestão da manutenção e o PCM, tá? A gente tem que coletar dados, aplicar a ferramenta, verificar quais os pontos a gente vai atacar, traçar o plano de ação, para daí, né, a gente ter maiores resultados. Não é da noite para o dia, mas a gente tem que ter o kickoff, o pontapé inicial, senão você vai ficar sempre no achismo, né? E eu cito sempre aqui no meu time, né? Einstein definiu a loucura como querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então ele disse, o cara é louco, né? Se ele quer um resultado diferente, se ele faz a mesma coisa todo dia. Então você precisa fazer algo diferente para ter resultado diferente. Pode ser bom ou ruim, mas aí você fazendo algo diferente, você consegue ver o resultado, fazer um plano de ação para corrigir e melhorar. Isso é melhoria contínua, tá bom? Então, ó, com a análise de Pareto, né, ela pode ser aplicada. Então, a análise de Pareto ela pode ser aplicada na gestão de manutenção industrial, né, em diversas maneiras. Uma das principais aplicações é na identificação e priorização dos problemas, né, os mais recorrentes e impactantes no processo de manutenção. Ao analisar os dados da manutenção, como tipo de falhas, tempo de parada, custos associados, entre outros, é possível aplicar a análise de Pareto para identificar os problemas que causam a maior parte dos transtornos ou custos, tá? Além disso, a análise de Pareto pode ser empregada para direcionar os esforços e recursos da equipe de manutenção, tá? A parte operacional, nós podemos utilizar ela aí para, né, atacar os pontos mais críticos, né? E com isso vou melhorando ao longo do tempo, tá bom? Isso significa que na gestão pode concentrar seus esforços na resolução dos problemas que têm maior impacto na operação, aumentando a eficiência e reduzindo os custos ao longo do prazo, tá bom? Outra aplicação importante da análise de Pareto na gestão de manutenção é a possibilidade de identificar padrões e tendências de ocorrência de falha, o que permite implementar ações preventivas para evitar os problemas se repitam no futuro, tá? Você se preparar, né? Então, nós podemos aí fazer uma análise de Pareto, colocando, né, falha 1, falha 2, falha 3 e, né, colocar
a ocorrência, né, dessas falhas e depois explotar um gráfico aí, né? E conforme a maior a ocorrência, eu vou, né, destinar os meus recursos aí, fazer ações preventivas e preditivas para que aquilo não aconteça, tá? O FIMEA, ele vai, né, coloca lá a falha, a causa de um modo de falha, que é o sintoma, e depois ele coloca lá, né, ele coloca a criticidade, né, ele pontua isso. Aqui você coloca a falha e as ocorrências, você faz um trabalho estatístico, tá bom? Exemplo prático de como utilizar a análise de Pareto, né, para identificar e priorizar problemas na manutenção industrial é analisar os tipos de falha que mais impactam a produção ou geram custos, tá? Por exemplo, uma empresa identifica que 20% dos tipos de falha em equipamentos são responsáveis por 80% do tempo de parada na produção. Isso indica que a empresa pode concentrar nessas falhas prioritárias para minimizar o impacto da operação, tá? Outro exemplo seria analisar os custos associados a diferentes tipos de manutenção, por exemplo, corretiva, preventiva, preditiva, identificar onde estão concentrados os maiores gastos. A partir dessa análise é possível priorizar para investir em estratégias de manutenção mais eficazes, como a transição de manutenção corretiva para preventiva e preditiva, visando reduzir custos e aumentar a disponibilidade de equipamentos. Eu sempre falo, gente, que quando a gente vai aplicar um outro tipo de manutenção que não seja a corretiva planejada, né, em manutenções tradicionais, nós utilizamos muito esse sistema ainda, para identificar, né, na verdade, para justificar o investimento em preventiva e preditiva, você pode utilizar análise de Pareto, tá? Como? Identificando as falhas, as ocorrências, né? Fazendo o gráfico, plotando o gráfico, colocando lá as maiores ocorrências, né? E aí você vai fazer um FIMEA também para ver o que você pode fazer, né, no modo de falha, para você colocar uma ação lá preventiva ou detectiva, né, para não acontecer aquela falha. E ao longo do tempo, quando você começa a aplicar, isso vai se pagando. Então você pode utilizar essas ferramentas para provar para a sua gerência industrial, para a sua diretoria industrial, que a preventiva e a preditiva, né, estratégica vai trazer resultados e você vai provar por A mais B que isso acontece, tá? Com os resultados finais. Você pode fazer também, né, o exemplo da causa de falhas em enrolamentos, você pode aplicar também a análise de Pareto, tá? Você pode colocar as causas aqui no gráfico embaixo. Esse é um gráfico da Traction, tá? A Traction é uma empresa que trabalha com dispositivos para manutenção preditiva e detectiva. Então você pode fazer aqui, ó, as causas aqui embaixo, né? Falta de lubrificação, tal. E aí eu posso fazer o meu gráfico aqui, né, com as ocorrências dessas falhas, né? Falta de lubrificação 985, tal, entendeu? Eu posso fazer isso, né, para um gráfico geral de manutenção também, essa análise de Pareto aqui, tá bom? E aí, gente, benefícios, né? Benefícios da análise de Pareto. Como eu disse, a análise de Pareto é um método estatístico para você definir qual a criticidade aí, né? Atacar, na verdade, você determinar aí os eventos, né? Quais eventos de falha estão ocorrendo mais, né? E aí você determinar estratégias, né, em cima dessa análise de Pareto para conseguir reduzir isso, tá? E os benefícios, é claro, você tem aí melhoria contínua, porque se você mapeia, você tem dados, você consegue, né, reduzir isso, você está sempre aplicando o PDCA, sempre melhorando, tá? Otimização da manutenção, né, custo, né, as despesas de manutenção, você vai conseguir determinar, né, as despesas de acordo com a criticidade, né, priorizando os eventos que mais acontecem, as falhas que mais acontecem. Então, você vai destinar o budget para o local certo a ser feito, tá? Se você tem pouco budget, você tem aquela quantidade e não vai ter mais, você destina ele de uma forma estratégica, tá? Então, isso é muito bom. Nós temos redução de custo, tá? E priorização da parte, uma priorização eficaz, tá? Você está priorizando as falhas que mais ocorrem e você vai determinar ações corretivas para que aquilo, para que você consiga sanar ou abaixar aquele indicador, tá bom? Então, pessoal, hoje falamos da análise de Pareto, tá?
É um gráfico, é uma análise gráfica, tá? Você vai ter que coletar dados, é claro, mas é uma análise gráfica que você consegue fazer por partes, né? E determinar as prioridades, tá? Isso é o principal, a principal utilização da ferramenta, tá? Determinar quais os eventos que mais ocorrem, né? Na manutenção e fazer ações, né? Ações corretivas, ações planejadas para sanar aquelas falhas que mais ocorrem, né? E destinar budget, destinar despesas aí de forma mais estratégica, tá bom? Espero que tenham gostado. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já deixe seu like. Lembrando que no canal do Grupo DAP nós temos lá o DAPcast, tá? O podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E lá vão profissionais de manutenção, profissionais de gestão de projetos, fornecedores que têm soluções, tá? Exemplos de aplicações, de produtos. Tem muita coisa lá no DAPcast, os convidados trazem isso, né? E propagam conteúdo conosco lá. É muito bacana. Então, já se inscreva no canal do Grupo DAP lá, que nós temos o DAPcast. Toda quarta-feira às 17 sai um episódio bem legal, tá bom? Até a próxima. Um abraço.